não sei se vocês têm percebido, mas a Alemanha tem tentado se aproximar bastante do Brasil. Vocês têm percebido isso? Que o Brasil está cada vez mais sendo atraído, né, sendo puxado pela Europa, mas mais precisamente ainda pela Alemanha. Por que isso está acontecendo? É só uma questão de alinhamento político? É só porque a Alemanha, né, gostou do Lula simplesmente? Ou será que tem alguma coisa por trás disso? Por que a Alemanha quer tanto ser tão amiga assim do Brasil? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre essa parceria entre o Brasil e a Alemanha que está crescendo cada vez mais. A Europa, o continente europeu, é um dos continentes ou uma das regiões que mais está desenvolvida nesse setor de meio ambiente sustentável. Então, quando o discurso é sustentabilidade, a Europa é o que mais está na frente, é um dos melhores exemplos de sustentabilidade no mundo. É perfeita? Não. É o ideal? Chegou no ideal? Não. Tem problemas, tem muitos problemas de hipocrisia também, de ficar falando mal de uma nação, sendo que alguns países, como é o caso da França, também não seguem tudo aquilo que eles estão exigindo? Sim, tem esse problema. Porém, se a gente colocar na balança países que mais levam a sério essa questão ambiental, são países europeus, são países que fazem parte do continente europeu. E aí a gente coloca agora o Brasil nessa jogada. O que o Brasil pode oferecer ou como o Brasil ele pode se destacar nessa exigência que a Europa está fazendo sobre o meio ambiente? Dá para o Brasil conseguir tirar proveito dessa situação? Não só dá, como a gente já está fazendo, como a gente já está correndo atrás de conseguir aproveitar essa mudança que o mundo inteiro está passando. E quando eu falo dessa mudança, eu não estou falando só da questão da sustentabilidade no dia a dia. Eu não estou falando da sustentabilidade de você agora comprar um carro à base de energia, né, igual o Tesla. Não é essa questão pequena da sustentabilidade. Eu estou falando de larga nacional, eu estou falando de algo extremamente grande, que é a questão energética a nível intercontinental. O que é isso, meu Deus do céu? Ficou tudo confuso, não vou explicar para vocês. A Europa, ela era praticamente alimentada. Quem mantinha as luzes acesas praticamente da Europa era a Rússia. A Rússia fornecia gás, fornecia petróleo, fornecia combustível para a Europa, principalmente para a Alemanha. Principalmente mesmo para a Alemanha, que chegava na Alemanha e a Alemanha depois ia distribuindo. Porém, com essa guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, a Europa acendeu um alerta e falou: olha, não dá mais para a gente confiar, não dá mais para a gente poder manter uma boa relação com os russos. Não fazendo isso, eles começam a procurar novos parceiros. Normal, é o jogo da política. Porém, nessa procura de novos parceiros, eles têm algumas exigências, que é a questão do meio ambiente sustentável, que é a questão da sustentabilidade. A Europa está já há alguns anos exigindo de outros países essa questão ambiental, principalmente do Brasil. Então ela não pode simplesmente abandonar tudo aquilo que ela já vem exigindo por uma questão econômica, por uma questão, né, uma crise econômica que está acontecendo na Europa. Ela precisa manter a postura de algo que ela já vem exigindo. Ela tem que cumprir agendas que ela a Europa, né, como um todo, já assinou, como a Agenda 2030, os compromissos, né, até 2050, que são sempre compromissos ambientais. Então ela tem que cumprir. Nessa dela ter que cumprir, existe a chamada energia verde, que é uma energia sustentável, a produção da energia sustentável. E a Europa está de olho nisso. Por quê? Porque ela precisa de energia, ela não consegue suprir a demanda energética do continente só com o próprio continente. Ela precisa importar, ela precisa comprar de países parceiros. E aí é que entra o nosso amado Brasil. Tá, Isaac, então como que é essa questão? Como o Brasil vai vender energia para eles? Como é que a gente vai levar energia para eles?
Veja bem, a energia verde ela é um processo que utiliza energia renovável, ou seja, o Brasil é líder nisso, o Brasil é assim, um dos maiores países do mundo em produção de energia renovável, mas só para poder deixar bem didático, você consegue utilizar a energia dos fios, eu falei em italiano, dos rios, você consegue utilizar energia solar, você consegue usar energia eólica, inclusive a Alemanha está investindo pesado na energia eólica, tem projetos, né, de expandir, de colocar essas energias eólicas ali no Nordeste brasileiro, principalmente na Bahia, para poder usar essa energia eólica, esse vento que a gente tem aí, e com a energia renovável, ou seja, uma energia limpa, utilizar a energia gerada por como é que eu posso dizer? Por esses mecanismos renováveis para poder quebrar a partícula, né, de água. Por exemplo, a gente tem água que é H2O. Então você utiliza uma energia limpa, que é essas energias que eu comentei, você separa o H2O, você pega o hidrogênio e vende esse hidrogênio para a Europa. E aí ela vai utilizar esse hidrogênio como forma de energia no seu continente. O interessante é que o processo que você faz para poder separar o hidrogênio do oxigênio, você faz isso de forma limpa. Você usa a própria energia da natureza, você não precisa usar, por exemplo, o carvão, né, o petróleo, para poder fazer esse processo, e aí você consegue seguir as exigências que o mundo está fazendo, você consegue seguir as exigências que o próprio continente europeu também está fazendo, e o Brasil, no caso, consegue vender e fazer dinheiro com isso sem destruir, né, nessa jogada, o meio ambiente. Então ele vira um forte exportador de energia. E aí talvez você esteja se perguntando, mas Isaac, isso realmente dá dinheiro? Isso vai valer a pena mesmo? Olha, só para vocês terem ideia, a Alemanha tinha uma carência da Rússia de mais ou menos 40%. Então a energia que vamos dizer assim, vamos chamar de energia, né? Toda essa fonte energética que a Alemanha pegava da Rússia, comprava da Rússia, era mais ou menos ali 40% da sua matriz energética só da Rússia, né? Sem contar os outros parceiros. Mas, lógico que ele não vai vir tudo do Brasil, mas o Brasil virando esse exportador de energia só para a Alemanha, a gente tem ali uma média que uma própria consultoria feita por uma empresa alemã chamada Roland Berger, se eu não me engano, acho que é assim que fala, falou que geraria para o Brasil aproximadamente 100 bilhões, com B de bola, 100 bilhões de reais com a exportação dessa energia. É dinheiro que não acaba mais. Tem alguns jornais europeus falando que o Brasil vai virar o próximo Dubai da energia verde, porque a gente tem tudo ali no Brasil para poder conseguir virar uma referência mundial. É aquilo que eu comentei, a gente já tem os mecanismos necessários para poder fazer a energia renovável, né? A gente já tem território, a gente tem vento, a gente tem água, de sobra, coisa que muitos outros países do globo não têm. O que a gente precisa agora é disso aqui, ó, saber fazer o jogo direitinho, sem destruir o meio ambiente. Belezinha? Abraço!